Mas o fone não tava engatado no celular. Você provavelmente já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre a mitologia grega. Ela está presente não só no mundo histórico, mas também na trajetória da filosofia e até mesmo nos games. E hoje nós veremos uma dessas histórias da mitologia grega. Olá, meu nome é Simon. O meu nome é Manassés. E primeiramente, o que é a mitologia grega? A mitologia grega é simplesmente o estudo das narrativas que explicariam a criação do universo em que ele existe, segundo os gregos. E alguns exemplos de deuses dessa mitologia politeísta são Zeus, Atenas, Hades e Poseidon, como exemplos, mas existem diversos outros. Então vamos para a nossa história. Nossa história começa com um jovem chamado Faitonte. E a história começa dizendo que ele foi criado por sua mãe e ele desconhecia seu pai. Mas certo dia, a mãe de Faitonte lhe deu a informação de quem era seu pai. Ela disse: "Filho, seu pai é o Sol." Pô, maluco, imagina esse filho do sol, velho. Do Sol, cara. Do sol, maluco, é bravo, velho. Caraca. Desejando saber se realmente isso era verdade, se sua mãe não estava mentindo, ele foi até a casa do sol perguntar pra ele. A casa do Astro Sol era uma casa de ouro, prata e de outras riquezas valiosas. Quando ele chegou lá, o Sol retirou seus raios e abraçou seu filho. Depois de abraçá-lo, o Sol disse a seguinte frase: Para que não tenha dúvida de que sou seu pai, peça o que quiser e eu lhe darei. Juro pelo rio dos infernos, o Styx. Esse é o juramento que obriga os deuses a cumprirem sua palavra. Então, Faitonte pediu ao seu pai. Então Faitonte pediu ao seu pai que pudesse dirigir o carro do Sol. Esse carro do Sol era uma carroça levada por cavalos de fogo, cujos eram muito ariscos. É dito pelo próprio Deus do Sol que apenas ele conseguiria dirigir esse carro, que nem mesmo Zeus, o Deus dos deuses, dono do Olimpo, poderia dirigi-lo. Assim Faitonte ele insistiu e o Deus do Sol pediu para que reconstituísse sua ideia e pedisse outra coisa. Porém, ele insistiu que queria esse carro para dirigir. Algumas derivações da história contam que antes de falar com seu pai, Faitonte participou de uma corrida e ganhou, que era de carroças. E por isso ele estava muito convencido. Mas Faitonte não ouviu seu pai e assim o obrigou a cumprir sua promessa. Ele levou o seu filho até o carro e a carroça era feita de ouro e de pedras preciosas. E assim ele saiu. Antes de partir, seu pai pediu para que Faitonte segurasse firmemente as rédeas dos cavalos, logo porque eles eram muito ariscos. Porém, durante a trajetória do caminho, os cavalos eles começaram a se agitar demais. Faitonte não conseguiu aguentar e soltou as rédeas. Os cavalos começaram a ir em direção ao solo. Mares, rios, oceanos começaram a ferver e as terras ficaram devastadas e secas. Pessoas queimaram em pó. E assim também que a mitologia diz do surgimento das pessoas negras, né? Sim, essa história se deriva também o surgimento das pessoas negras. Aquelas pessoas que ficaram a uma distância razoável, tanto para não queimar e tanto para criar uma alta pigmentação na pele, uma escura pigmentação, elas ficaram negras por causa do Faitonte. Segundo a mitologia grega, né? Hoje já sabemos que não é bem isso. Os gregos, eles acreditavam que Faitonte foi a origem do surgimento do deserto do Saara, que foi um dos territórios que ele mais passou perto. Vendo o mundo em chamas e vendo o que ele havia feito, ele pede para que Zeus lance um de seus raios contra ele. Zeus ouve suas preces e lança um dos raios a Faitonte. Logo, o raio acerta ele
e ele cai diretamente ao solo. Os cavalos, com medo, correm de volta a seus postos, que era no Palácio do Sol. Agora, depois do trecho, ocorre. O jovem com os cabelos em chamas tomba do céu, deixando ao ar o traço de fogo, com uma estrela cadente. Ninfas recorrem seu corpo e o sepultam com epitáfio. Que é isso? Hadouken! E escrevem essas palavras. Aqui jaz Faitonde, cocheiro do carro paterno. Não conseguiu dirigi-lo, mas morreu num ato de grande ousadia. Posteriormente, com o grande luto de seu pai, dizem que o sol não brilhou por um dia inteiro.